Senta aí, pega a pipoca, que hoje nós vamos falar desse incrível livro que é Dom Pedro, o Rei Libertador. E já toca aqui no coraçãozinho para esse conteúdo chegar para mais pessoas. Incrível pensar que em 2018 o antigo Palácio Imperial pegou fogo e quase foi inteiramente destruído. Foi perdido ali, além dos insubstituíveis e raros artefatos históricos, toda uma história do Brasil e de Portugal, que foi cedida e vivida entre aquele muro. Neste livro apresenta não só o lado humano de Dom Pedro, mas também sua vida após a abdicação no Brasil e a ida para Portugal. Fala dos conflitos, inclusive psicológicos, durante todo o processo da independência do Brasil, até a luta nos anos mais tarde, em terras lusitanas, contra o seu irmão Miguel. Pedro saiu vitorioso da batalha para reaver o trono da sua filha Maria da Glória, que o irmão havia usurpado. Mas infelizmente, em consequência daquele conflito, acabaram por levá-lo à morte. Dom Pedro I, um homem como tantos, mas com uma responsabilidade maior do que a dos outros. Mostrarei o pai, o marido, o amante, o amigo e monarca. Tentarei resgatar o orgulho, o amor, o empenho, a paixão que colocava em tudo que fazia, além de narrar a trajetória no Brasil e em Portugal, desde a sua infância até a sua morte. Esteve longe de ser o príncipe encantado que toda menina sonhava casar. E estava longe de ser um exemplo de fidelidade. Mas apesar de todos os seus defeitos, que eram muitos, como ele mesmo admitia, possui a qualidade maiores e muito mais nobres do que os possíveis defeitos. Foi um homem imprevisível, mas ao mesmo tempo apaixonante. Este romance histórico mostrará os conflitos e as fragilidades das personalidades de cada um dos envolvidos e o ponto de vista deles em relação aos acontecimentos. Então, eles narram essa história e a licença poética fica justamente para estes particulares, diálogos e ponto de vista. Todo o resto é a mais pura verdade dos acontecimentos e suas respectivas ordens cronológicas são coerentes e verdadeiras. O estudo profundo sobre o assunto e uma literatura minuciosa das correspondências pessoais dos personagens desse livro deram uma visão mais clara da psique de cada um. Senti-me íntima, quase uma amiga, e muitas vezes chorei com ele escrevendo algum capítulo. Talvez por isso tenha sido fácil colocar-me no lugar de cada um para tentar contar essa parte importante da complexa história de Brasil e Portugal. Apesar de ser português de nascimento, Dom Pedro era brasileiro de coração. Amou nosso país como ama a um filho e deu-lhe a liberdade, ensinou-lhe a dar os primeiros passos, primeiro o apoiando em suas mãos fortes e garantiu a união territorial do país em uma época de revolução em toda a América Espanhola, e depois deixou-o seguir com seus próprios pés, e como todo pai, errou e acertou em medidas iguais. Mas mesmo quando o filho amado, ingrato, virou-lhe as costas, Dom Pedro amou-o até o último dia de sua vida. No mesmo quarto, quando nasceu em Queluz, Lisboa, fechou seus olhos para a vida. Este é um pequeno trecho da introdução do maravilhoso livro Dom Pedro, o Rei Libertador, e da autora brasileira Manuela Bernardo. Ao longo da leitura do livro, espero trazer mais trechos para vocês aqui. Curte, comenta, compartilha o que você achou desse trecho desse livro. E se é novo por aqui e não me segue ainda, me siga para mais. Obrigado, Manuela Bernardo, por sua luta em recuperar a identidade nacional. Vamos divulgar a sua obra com amigos conservadores e patriotas.